No final do século XVII, o cálculo diferencial e integral estava quase completamente desenvolvido. O que faltava era uma explicação definitiva da conexão entre os problemas de tangência e quadratura, e o desenvolvimento de técnicas que explorassem melhor essa conexão para a resolução de problemas mais complicados do que aqueles que apresentamos anteriormente. Newton e Leibniz foram os responsáveis pela conclusão desse empreendimento. Antes de entrarmos no assunto principal, quero falar rapidamente sobre uma propriedade importante que utilizamos anteriormente sem maiores explicações: a linearidade. Se temos uma função f e a multiplicamos por uma constante c, notamos que para cada x, a razão entre as ordenadas cf de x e f de x é igual a c. Portanto, pelo método de Cavalieri, temos que a razão entre as áreas abaixo de cada uma dessas funções também é essa constante c. Assim, fica justificado que a integral da função c vezes f é igual a c vezes a integral de f. Além disso, a integral da soma é igual à soma das integrais, porque somar as fatias de f mais g é equivalente a somar as fatias de f mais somar as fatias de g. A junção dessas duas propriedades é o que chamamos de linearidade da integração. E não é difícil perceber que a linearidade também ocorre na diferenciação. Muito bem, vamos agora falar sobre o teorema fundamental do cálculo, a descoberta que permitiu juntar as peças do quebra-cabeça. A ideia é a seguinte: se temos uma função f, a área delimitada pelo gráfico de f e o eixo x forma uma outra função a. Para cada x, podemos definir o valor de a como a área delimitada pelo gráfico da função f e o segmento que vai de 0 a x, ou, de modo um pouco mais geral, que vai de a até x. A área de uma fatia de espessura infinitesimal da região delimitada pela função f e o eixo x pode ser representada de duas formas. Por um lado, podemos representá-la como a aplicado a x mais dx menos ax, e por outro, essa área é aproximadamente f de x vezes dx. Em todo caso, a função a é igual à soma de todas as fatias infinitesimais de a até x. Além disso, como a aplicado a x mais dx menos ax é nada mais nada menos que dA, então pelo método das fluxões de Newton, segue que dA dx é igual a f de x. Essas duas relações compõem o que chamamos de teorema fundamental do cálculo. Observe que na equação dA dx igual a f de x, o resultado será o mesmo se ao invés de ax tivermos ax mais c, pois a derivada da função a mais uma constante c é igual à derivada de a, já que a derivada da constante c é igual a zero. Por isso é costume chamar as funções a que satisfazem essa equação como primitivas da função f, e é costume representá-las da seguinte forma. À primeira vista pode parecer que o teorema fundamental do cálculo não seja algo impressionante, então vamos falar um pouco sobre as consequências para que possamos mudar de ideia. A primeira coisa notável é que agora temos oficialmente um novo tipo de equação na matemática. Note, a equação dA dx igual a f de x é um tipo diferente de equação que até Newton e Leibniz nunca havia aparecido na matemática. Não é uma equação algébrica no sentido de que sua incógnita é um número desconhecido. Sua incógnita é uma função desconhecida. Se tivermos uma função f, queremos descobrir uma função a que satisfaz a equação considerada. Observe que nada nos impede de considerar uma equação mais complicada. Por exemplo, nada nos impede de tentar resolver a seguinte equação. Esta classe de equações é o que chamamos em matemática como equações diferenciais. Elas são extremamente importantes porque a maioria dos fenômenos na natureza são descritos por equações diferenciais, desde os mais simples até os mais complexos. Outra coisa interessante a observar é a interpretação geométrica que podemos dar à equação diferencial dA dx igual a f de x. Vamos considerar a situação onde f de x é igual a 1 sobre x, e ax é igual ao logaritmo natural de x mais c. Sabemos que f de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função ax mais c, para cada c que escolhermos. Essa ideia levou no século XX a noção de campo de direções, ou campo de inclinações.
Em cada ponto no plano, o campo de direções é representado por um pequeno segmento de reta com coeficiente angular f de x. O campo de direções é fixado no problema, mas precisamos definir a constante c se quisermos exibir uma das soluções da equação diferencial. Teremos oportunidade para falar mais sobre equações diferenciais futuramente. Para avançar mais sobre as consequências do teorema fundamental do cálculo, agora precisamos falar sobre a noção de diferencial de uma função. Grosso modo, ela surge da reunião das ideias de função, derivada, infinitésimos e da mistura das notações de Newton e Leibniz para as derivadas. A derivada de f na notação newtoniana é f', na notação de Leibniz é dy dx. Assim, a diferencial da função f pode ser definida como dy igual a f' de x dx. Nós também podemos escrever dy igual a dy dx vezes dx, que é a mesma coisa. O fato importante aqui é interpretar a diferencial da função f como uma função linear que dá a variação infinitesimal no eixo das ordenadas em função da variação infinitesimal no eixo das abscissas. Por exemplo, suponha que estamos estudando a função f de x igual a x ao quadrado. Queremos calcular a diferencial da função f no ponto 1 e 1. A derivada de f neste ponto é 2. Portanto, a diferencial neste ponto é dy igual a 2dx. Se tomarmos dx igual a 0,001, dy será 0,002. Observe que a diferencial é uma função linear que dá informações locais da função f. Ela está de certa forma conectada à ideia de aproximar a função f pela reta tangente ao gráfico da função no ponto de tangência considerado. Por exemplo, a diferencial da função é igual a zero nos pontos de máximo e mínimo da função estudada. Agora eu vou dar um spoiler do que pretendo apresentar com mais detalhes no futuro. Veja que coisa curiosa. Para cada ponto no gráfico da função f, estamos associando uma função linear correspondente que dá informações locais a respeito da f. Será que essa regra de associação também é um tipo de função? Eu adianto que essa regra de associação é o que chamamos em matemática como campo de unformas. A diferencial da função f é um campo de unformas definido no gráfico da função f. Esse conceito é muito importante tanto para a matemática moderna quanto para a física moderna, mas ainda é cedo para entrar em maiores detalhes sobre esse assunto, porque essa é uma noção do século XX. No tempo de Newton e Leibniz, o que existia era apenas a noção de diferencial e nada mais. Pois bem, vejamos um exemplo mais intuitivo da diferencial, mais geométrico. Suponha que a função considerada é aquela que dá a área do círculo em função do raio. Queremos saber qual é a variação infinitesimal da área em função da variação infinitesimal do raio. Basta calcular a diferencial da função área. A variação infinitesimal do raio resulta um anel circular de área infinitesimal em torno do círculo original. dA é a área infinitesimal desse anel circular. Muito bem, com a notação de diferencial de uma função, Newton e Leibniz conseguiram estabelecer uma das mais importantes regras de derivação, a chamada regra do produto. Suponha que a função estudada é y igual a ux vezes vx, ou seja, a função y é o produto de duas funções. Newton e Leibniz queriam saber como calcular a derivada dessa função. Eles raciocinaram geometricamente de forma análoga. Primeiro consideraram um retângulo de lados u e v. A variação infinitesimal de x resulta em variações infinitesimais de u e v, e por conseguinte na variação infinitesimal da área do retângulo, que é dy. Com essa interpretação geométrica e a noção de diferencial, encontrar dy ficou muito fácil. Note, basta fazer o produto u mais du vezes v mais dv, que resulta no seguinte. Observe que du/dv é algo insignificantemente pequeno em comparação a du e dv. Por isso, esse valor é simplesmente descartado sem nenhum pudor. Agora, a variação dy é exatamente a fórmula encontrada menos o produto u por v, pois o produto u por v é a área do retângulo original. Portanto, dy é igual a u dv mais v du.
Assim, a regra para a derivação do produto de duas funções é: repita a primeira função e derive a segunda, mais repita a segunda e derive a primeira. Por exemplo, se nosso objetivo é calcular a derivada da função x² cosseno de x, só precisamos recordar que a derivada de x² é 2x e a derivada de cosseno de x é menos seno de x, como já vimos nos vídeos anteriores. Portanto, a derivada de x² cosseno de x é menos x² seno de x mais 2x cosseno de x. Em 1715, Brooke Taylor publicou um livro chamado Methodus Incrementorum Directa et Inversa. Neste livro, ele desenvolveu uma regra de integração associada à regra que acabamos de ver para a derivação, a chamada integração por partes. Taylor raciocinou mais ou menos como Newton e Leibniz. Ele notou o seguinte: se temos duas funções u e v, para cada x podemos representar u no eixo das abscissas e v no eixo das ordenadas. O par ordenado dessas duas funções gera no plano uma curva. Suponha que podemos representar essa curva geometricamente da seguinte forma. Então, se queremos avaliar a área da região destacada, basta observar que, por um lado, ela é a diferença do retângulo maior pelo retângulo menor. Por outro lado, ela é a soma da região verde e azul. Para avaliar a região verde, notamos que a fatia infinitesimal neste caso é VDU, enquanto que na região azul a fatia infinitesimal é UDV. Assim, notamos que é necessário avaliar as diferenciais das funções u e v para obtermos as áreas azul e verde. Com isso, chegamos à seguinte fórmula, que também pode ser escrita da seguinte forma. Vamos dar um exemplo de como utilizá-la. Suponha que queiramos encontrar a primitiva da função f de x igual a x vezes cosseno de x. Essa função é dada como produto das funções x e cosseno de x. Nós só precisamos decidir, neste caso, como nomeá-las para que possamos aplicar a fórmula da integração por partes. Fazemos u igual a x. Assim temos que du é igual a dx. Nesse caso, cosseno de x dx é a diferencial da função v. Isto é, dv é igual a cosseno de x dx. Agora sabemos que a primitiva de cosseno é seno mais uma constante. V é igual a seno de x mais uma constante. Portanto, temos pela fórmula da integração por partes o seguinte. A integral de x cosseno de x é igual a x seno de x menos integral de seno de x dx. Ou seja, a primitiva de x cosseno de x deve ser a função x vezes seno de x mais cosseno de x mais c. A técnica da integração por partes é poderosa e muito útil no cálculo. Ela permite calcular a primitiva de muitas funções complicadas dadas como produto de outras funções. Mas se soubermos utilizá-la de maneira esperta, também podemos resolver alguns problemas ainda mais complicados. Com ela, por exemplo, podemos estudar a seguinte função sobre os números naturais. Com um pouco de trabalho, usando a integração por partes, pode-se demonstrar a fórmula do produto de Wallace que obtivemos anteriormente. Newton descobriu outra regra importante para a derivação que também leva a uma regra de integração importante. Chama-se regra da cadeia. A regra da cadeia é aplicada no caso de termos uma composição de funções. Ela é obtida facilmente com o uso da diferencial da função. Suponha que nossa função é y igual a f aplicado a g de x. Newton faz o seguinte, ele assume que u é igual a g de x. Em termos de u, a diferencial de y será então dy igual a f' de u, du. Mas du é a diferencial da função g. Portanto, du é igual a g' de x dx. E assim concluímos que dy é igual a f' de g de x vezes g' de x dx. Vamos ver uma aplicação dessa fórmula. Suponha que queiramos derivar a função y igual a 1 mais x² elevado ao cubo. Basta notar que a derivada de u ao cubo é 3u ao quadrado, e que a derivada de 1 mais x² é 2x, e portanto a derivada de y igual a 1 mais x² elevado ao cubo deve ser 6x vezes 1 mais x² elevado ao quadrado. A fórmula para a regra da cadeia pode receber uma interpretação geométrica interessante. Suponha que Alice e Bob discordem quanto à unidade de medida utilizada.
x unidades de Alice corresponde a u unidades de Bob. Vamos supor que 3 unidades de Alice corresponde a 1 unidade de Bob, ou seja, u é igual a 3x. Bob calcula a diferencial da função y igual a u ao cubo, ou seja, dy igual a 3u ao quadrado du. Neste caso, Alice dirá que dy é igual a 3 vezes 3x elevado ao quadrado vezes 3dx. Assim, a derivada da função g, neste caso, funciona como um fator de mudança de escala. A função g e a sua inversa podem ser interpretadas como regras de mudança de coordenadas entre Alice e Bob. Enfim, é claro que isso tudo se reflete em uma regra para a integração de funções. A integração por substituição de variáveis. Vamos dar um exemplo de aplicação dessa fórmula. Suponha que queremos calcular a primitiva da função y igual a 2x sobre 1 mais x². Neste caso, a integração por substituição de variáveis facilita muito as coisas. Basta notar que se fizermos u igual a 1 mais x², segue que du é igual a 2x dx. Portanto, a integral em termos da variável u será integral de 1 elevado a menos 1 du. Como Saint Vincent e Sarrasa nos ensinam, neste caso a primitiva é logaritmo natural de u mais c. E assim, a primitiva de y igual a 2x sobre 1 mais x² deve ser logaritmo natural de 1 mais x² mais c. Isso tudo completa a apresentação da essência do cálculo diferencial integral. Se você não conhecia, agora tem uma boa noção do que é o cálculo diferencial integral. Para finalizar, quero apresentar uma última consequência do teorema fundamental do cálculo que tem enorme utilidade na física e matemática, embora só tenha surgido aproximadamente um século após Newton e Leibniz. Observe o seguinte: se A é uma primitiva para a função f, então o teorema fundamental do cálculo tem como consequência a seguinte fórmula. Note que o teorema fundamental do cálculo, apresentado dessa forma, está dizendo que a integral da diferencial da função a no intervalo ab é igual à avaliação da função a nos extremos do intervalo ou fronteira do intervalo. Nós podemos representar essa fórmula evidenciando esse fato da seguinte maneira. O teorema fundamental do cálculo apresentado dessa forma é chamado de Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes revela todo o seu poder quando desenvolvido para funções com várias variáveis. Por exemplo, com ele podemos elaborar a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, mas isso é algo para se fazer em vídeos futuros. Finalmente, diante do que vimos, parece injusto atribuir a Newton e Leibniz a descoberta do cálculo. Eles estavam inseridos em um empreendimento intelectual que tem suas raízes na antiguidade e que continuou se desenvolvendo nos séculos seguintes após seus próprios esforços. A verdade é que nenhum gênio se faz do nada. Isso é tudo por enquanto. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários. Até a próxima!